livro do profeta Jeremias, capítulo 18, e o versículo de número 6 diz assim: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Louvado seja Jesus. Meus queridos irmãos, nós conhecemos bem aqui a história desta visão, ou melhor, deste momento, desta palavra que o Senhor deu para Jeremias, quando o Senhor manda que ele desça à casa do oleiro, para que lá ele escutasse as palavras do Senhor. E Jeremias levantou-se e desceu à casa do oleiro, e quando Jeremias chega na casa do oleiro, no lugar onde o oleiro estava trabalhando, então ele fica observando o trabalhar do oleiro. Ele começa a observar ali os movimentos do oleiro com o barro, o movimento do oleiro modelando a. Em um dado momento, a Bíblia diz e que Jeremias observou que o vaso, ele se quebrou na mão do oleiro. Enquanto o oleiro estava formando o vaso, o barro se quebrou, o vaso se quebrou. Quando estava no processo de formação, o vaso se quebrou. Daqui, queridos, nós começamos a observar, e é isso que Jeremias entendeu, e Deus fala para Jeremias, e Jeremias passa ao povo, é que a nação era como um vaso, que estava, ou melhor, um barro que estava sendo formado um vaso. Da mesma forma, nós também podemos aplicar a nós que nós somos um barro sendo formado, vamos dizer assim, sendo formado um jarro na mão do oleiro. Nós somos um barro sendo formado um vaso na mão do oleiro. Isso nós precisamos entender, que nós somos o barro. O oleiro tem o poder sobre o barro para formar do barro esse vaso. Então, nesse processo, Jeremias vê que o barro se quebrou no processo da formação. E aí nós entendemos duas coisas aqui. A primeira é que nós podemos nos quebrar, e a segunda, o oleiro pode quebrar o vaso e refazer. Então nós precisamos entender isto, que nesse processo, às vezes nós nos quebramos por causa das nossas atitudes. Nós nos quebramos por causa das nossas inclinações carnais, pecaminosas, pelos nossos desejos. Estamos nesse processo. Quantas das vezes, queridos, nós nos quebramos por causa das atitudes que nós tomamos? Quantas das vezes nós nos quebramos por causa das nossas escolhas
que vamos tomando sem direção de Deus, sem consultar a Deus. Quantas das vezes nós nos quebramos por causa das nossas precipitações, nos precipitamos e vamos aonde não devíamos, falamos o que não devíamos, e essas coisas vão nos quebrando. Só que Jeremias observou que esse barro se quebrou, mas ele estava no lugar certo, aonde aquele que detinha o poder poderia fazê-lo de novo. Então, uma coisa eu observo, queridos, quantas pessoas quebrando durante a vida, quantas pessoas estão se quebrando diante de suas escolhas, atitudes, pecados, mas eles se consideram agora tão indignos que eles se ausentam, que eles se afastam, que eles mesmos se excluem da presença do Senhor. E uma vez que nós saímos da presença do Senhor, da mão do oleiro, nós perdemos a oportunidade de sermos reconstruídos, refeitos ou feitos um vaso novo. Então nós observamos que o vaso, o barro se quebrou, mas estava na mão do oleiro. Então eu pergunto para você nesta manhã, se porventura a tua vida tem se quebrado, alguma coisa, alguma atitude errada, algo que tenha sido feito e tem se quebrado, mas você permanece na mão do oleiro, você permanece na presença do oleiro, porque o diabo ele é especialista quando nós falhamos em alguma coisa, a lançar na nossa mente que nós não temos, que nós não somos dignos, que nós deveríamos nos afastar, que nós somos tão nojentos que Deus não vai nos acolher novamente. Mas quando nós observamos a nação, Jeremias está vendo o barro aqui, a nação de Israel que estava em pecado, muitos até em idolatria, abandonando ao Senhor, mas Jeremias vê que eles estão na mão do oleiro. Então não te ausente, ainda que o inimigo queira colocar na tua mente, mas se refugie na presença do Senhor, porque lá Ele pode refazer o vaso novo. A segunda coisa que nós observamos é que o vaso pode ser quebrado, mas é o oleiro quem quebra. Aqui nesse momento não foi o oleiro, foi o barro, foi as atitudes que se quebrou ou que fez ele se quebrar. Porém, nós observamos que há momentos em que o oleiro é quem quebra o vaso, quem quebra é quem tenta ou vai formando esse vaso. E ele vai formando como ele quer. Às vezes, a prepotência, né? Às vezes a exaltação, às vezes algum sentimento que queira perdurar em nosso coração, e ele vai quebrando aos poucos para formar um vaso aonde a glória é dele, aonde o poder é dele. Então nós observamos aqui, meus queridos, que às vezes nós nos quebramos na formação do vaso, mas às vezes o oleiro quebra e refaz novamente.
Então eu vejo aqui o poder do oleiro, como diz aqui quando Jeremias fala ao povo e diz que, diz assim: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro? Então o oleiro pode fazer, o oleiro pode trabalhar no barro e formar um vaso novo. Então eu vejo aqui, queridos, que Deus está processando esse barro que somos nós. Deus está amassando, formar um vaso de honra. Porque nós vemos, Paulo diz que na casa do Senhor há vários vasos. Vaso de honra, vaso de desonra, mas o Senhor está formando em nós um vaso para a honra, um vaso para que a glória dele apareça. A Bíblia diz que ele nos fez vasos de barro para que a excelência do poder seja dele. Então o vaso é de barro, está sendo formado. E aí nós vemos que nós estamos em um processo contínuo e constante. Deus está trabalhando, amassando, modelando para formar-nos um vaso aonde nós estaremos para sempre na casa, na presença do Senhor. Então, enquanto nós estamos aqui, Ele está formando esse vaso, porque enquanto nós estamos aqui, nós ainda somos barro imperfeito, que precisa ser amassado. Então veja, queridos, que enquanto nós não chegarmos ao céu, nós somos um vaso, um barro que está sendo amassado e preparado para que nós sejamos de fato esse vaso perfeito. Aqui nós estamos no processo constante, amassa o barro, remodela o barro e vai levando esse barro, esse vaso para a fornalha, aonde ele vai ser queimado, assado, e se não houver nenhuma impureza, o que acontece? Ele vai ser tirado dessa fornalha e vai ser colocado lá em um lugar de destaque, porque esse é o processo. Pega o barro, remodela o barro, amassa o barro, depois de dar forma, mas ainda não está assado, coloca, vamos dizer assim, na fornalha, coloca ele lá dentro, coloca o fogo, e o fogo aqui são as aflições, são as provações que Deus vai nos colocando para nos assar, para nos colocar no ponto em que esse vaso será colocado em um lugar, uma estante. Veja, queridos, que Deus vai fazendo isso na nossa vida. Deus tinha um propósito para Israel, Deus estava fazendo isso, mas esse povo se quebrou, mas está na mão do oleiro. E o oleiro irá fazer esse vaso. Nós somos barro na mão do oleiro e ele está fazendo em nós um vaso de honra. Então o que eu digo para você nesta manhã: aceite o processo, passe pelo processo, permaneça na mão do oleiro. O oleiro está fazendo um vaso de honra na sua vida, mas não saia da mão do oleiro. Permaneça na mão do oleiro, ainda que o processo seja dolorido e não seja conhecido por você, mas entenda, você está na mão do oleiro, e o oleiro é o dono do barro e o dono do vaso, então ele sabe o que faz e como está fazendo. Louvado seja o nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Meus queridos, eu quero orar com você nesta manhã. Se você está nesse processo, se você talvez até se quebrou,
Talvez se até Deus está amassando o vaso, o barro.